Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite, irmão. Mateus capítulo número 9, versículo número 9. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso tempo. Eu creio que o Senhor Ele tem uma palavra para liberar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer nesta noite, irmão, aquilo que Ele tem feito sobre a minha vida, sobre a sua vida, que Ele possa fazer de novo. Que a presença dEle possa fluir neste lugar. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Mateus 9, verso 9, Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, venha comigo. E Mateus se levantou e foi com ele. E Mateus se levantou e foi com ele. Queria que você repetisse comigo dizendo, Mateus se levantou e foi com ele. Vamos de novo, igreja. Mateus se levantou e foi com ele. Vai tomar o seu assento. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, Senhor, que essa palavra possa ser direcionada a esse tempo que nós temos vivido. Que o Senhor ministre no coração de cada um que aqui está. Que essa palavra, Deus, possa preencher, Deus, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo, Senhor Deus, que nós temos vivido, Senhor. Nos dá um direcionamento nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava conversando com uma irmã e ela disse para mim assim, pastor, faz uma célula online para casa, porque o culto é bom, mas a célula tem sido um impacto na minha vida. Eu falei, então por que você não faz na tua casa? Ela começou a dizer, porque eu vejo que eu não tenho tanto conhecimento, né, para poder falar com as pessoas. E eu olhando para ela disse assim, irmã, mas tem pessoas que elas não têm nenhum relacionamento com Jesus. E a função nossa como cristão é fazer o quê? Fazer com que todas as pessoas ao nosso redor elas possam ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, irmão, eu gostaria de ministrar nessa palavra dizendo o seguinte, Jesus. Eu queria que essa palavra ela falasse no teu coração tudo aquilo que Deus quer fazer através de você. Eu queria ser muito claro com você nesta noite. Deus, Ele quer fazer uma obra através de você. Deus quer fazer uma obra através de você. E esta palavra, irmão, ela não é elevada. O que eu quero dizer com isso? Ela não é para aquele crente que eu chamo do crente girafa, que come lá na topa. Ela é uma palavra que vai vir de encontro contra as ovelhas de Jesus. Por quê? Porque Deus tem uma obra que Ele quer fazer através de você. Você que está aqui nessa noite, Deus tem uma obra que Ele quer fazer através de você. E quando eu me venho com esse texto de Mateus capítulo 9, eu fico pensando o seguinte, irmão. O que deu na cabeça desse camarada para seguir Jesus? Porque quando nós, irmão, nos analisamos como cristãos, como a irmã estava dizendo, a gente se sente incapacitado, sempre você vai se sentir incapacitado para aquilo que Deus quer fazer através de você. Ontem ainda conversávamos aqui e estávamos falando sobre esse negócio de estar pronto. Quando que nós estamos prontos para realizar a obra de Deus? Quando que é? E eu vejo uma prostituta. E eu vejo, irmão, muitas pessoas na palavra de Deus, como uma mulher samaritana, ali no capítulo de número 4, Jesus fala para ela, ei, vai, busca teu marido. Ela diz, eu não tenho marido, Senhor, ele bem dissesse, porque dos que você tivesse, nenhum deles era teu. E quando ele termina aquela conversa com ela,
Pensa bem, naquela época ela era considerada uma prostituta, porque ela tinha mais do que um marido. Só que ela não estava adulterando, ela casou-se várias vezes. E depois daquela conversa que Jesus teve com ela, mais ou menos uma conversa de uns 15, 20 minutos, a Bíblia diz que essa mulher que era considerada uma prostituta, ela foi até Samaria e anunciou o Evangelho de Jesus naquela cidade. E depois dela anunciar, a cidade inteira queria conhecer quem era Jesus. E Jesus entrou em Samaria por causa do testemunho daquela mulher. E de repente as pessoas que estavam naquela cidade olharam para aquela mulher e disseram assim: agora nós não precisamos mais que você nos ensine, que você nos diga, porque agora nós o temos visto. Sabe quando que nós estamos prontos para falar de Jesus? 15 minutos depois que nós temos um relacionamento com Ele. Sabe quando que você vai estar pronto para falar de Jesus? É somente através de uma experiência com Ele. Eu quero repetir de novo: Deus tem uma obra para realizar através da sua vida. Você nunca estará pronto. Você nunca estará pronto para assumir as responsabilidades do reino. Sempre vai faltar um conhecimento para você buscar. Sempre vai faltar uma unção para você ter. Sempre vai faltar, irmão, uma voz para você atingir. Sempre vai faltar alguma coisa no instrumento para você aprender a tocar. Sempre. Sabe se sempre que você diz: é porque eu não tenho tanto conhecimento, por isso eu não prego. Porque eu não quero montar uma célula, porque eu não sei falar. Porque eu não sei o que. Irmão, eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus: isso são desculpas. Sabe por que são desculpas para a sua vida? Porque você se sente incapacitado para realizar uma obra que não é tua. Irmão, se a obra de Deus não é tua, é dele. Quem faz através de você é ele, não você. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 10, que Jesus chamou eles e disse assim: ei, eu vou enviar vocês. Enviar vocês para onde, Jesus? Eu vou enviar vocês aí pelo mundo. Vão de dois em dois pregando aí, vão falando, anunciando a palavra, e falando que o Messias chegou, o reino chegou. Ele vai fazer alguns sinais aí. Quando você orar pelo enfermo, o enfermo vai ser curado, vai ser liberto. E vai acontecer um rebuliço aí através da vida de vocês. Jesus, mas o que nós vamos anunciar? Só diga aí que o reino de Deus chegou e que as pessoas têm que se arrepender dos pecados e pronto, essa é a mensagem. Não existe teologia, irmão, não existe hebraico, não existe grego, não tem conhecimento teológico, não tem contexto. Não, a mensagem do reino de Deus é uma. O reino de Deus chegou e é necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados. Essa é a pregação. Toda pregação que muitas vezes é pregada fora disso é uma pregação para você se aproximar de Deus. Mas para você ganhar uma alma, esta é a mensagem. O reino de Deus chegou e é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Quando nós somos chamados para a obra de Deus, irmão, você tem que entender uma coisa: que Deus tem uma obra para realizar através da sua vida. E Deus te chamou para uma obra. Deus te chamou para essa obra. Mas por que nós não estamos realizando as obras que Deus nos chamou? Porque assim começa a irmã. Nós nos sentimos incapacitados sempre de realizar. Você vai abrir uma célula, e lá na célula vai um testemunho de Jeová sentado na tua frente. E aí na célula você vai ser incomodado por aquela pessoa, porque aquela pessoa vai começar a fazer perguntas para você. E por causa dessa pessoa, você não irá realizar a célula. Porque você vai dizer assim: tem tanta gente que tem pensamentos e tem tanta pergunta que eu não sei responder.
Mas será que as pessoas estão indo na célula ou estão indo lá para você orar, para ter uma palavra de conhecimento teu? Ou para sentir a presença de Deus através de você? Qual o propósito, irmão? Qual é mais poderoso? A presença de Deus ou o conhecimento que habita dentro de nós? Conhecimento expulsa demônio. Conhecimento cura enfermo. Conhecimento salva a vida. Conhecimento manifesta anjo. Conhecimento manifesta o reino, não. O que manifesta o reino é intimidade. E intimidade com Deus não é reservado para pessoas que têm somente conhecimento, ela é reservado para todos. Jesus diz: vinde a mim, os que estáis cansados. Ele não está falando nem de santo, nem de pecador, ele falou: vinde a mim todos. Porque em João capítulo 1, Jesus disse: aquele que confessar a mim como Senhor, será chamado filho de Deus. Quem é filho, irmão, se chegar na casa do pai, o que ele pode fazer? Ô pai, estou cansado. Ele faz o que na casa do pai? Já põe o chinelão, já fica bem tranquilo, vai lá, pega uma coca lá da geladeira, já senta ali, já mexe no armário, fala: o que tem para comer aí? O que tem para fazer aí? Você não é aquela pessoa que chega na casa do pai e senta com reverência porque você está ali como um intruso. Não, na casa do pai você tem legalidade, irmão. O camarada é teu pai. Então, quando você chega, irmão, na presença de Deus como filho, Deus fala assim para você: a minha casa tem muitos cômodos. Pode entrar nos quais você quiser. Mas aí tem gente que chega na casa de Deus e ela nem tira o sapato. Ela fica com tanto medo na casa de Deus que ela não sabe desfrutar das coisas que tem na casa de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem uma obra para realizar através de nós. E quando nós chegamos na casa do Pai do céu, o Pai celestial, lá nos armários dele, irmão, tem os dons do Espírito Santo disponível para cada um aqui. Dom de cura, libertar de demônio, curar enfermo, palavra de conhecimento, está tudo lá, está tudo no armário de Jesus. Aí você abre um outro armário dele, sabe o que tem lá? Revelação da palavra, dom da visão. Aí você vai no outro cômodo de Jesus e tem um monte de coisa oculta lá, que Paulo diz: existem coisas no reino de Deus que o ouvido não ouviu, que o homem nunca viu, que nunca subiu ao coração do homem. E ele diz isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu ouvi coisas lá no céu que eu não posso falar para vocês, porque são coisas muito grandes. Tem um outro camarada da Bíblia chamado Elias, que um dia recebeu uma visitação do Senhor e disse assim: a palavra de Deus diz que este homem, ele receberia, irmão, da parte de Deus, uma visita de anjos através de uma carruagem, e que ele seria arrebatado até o céu. Imaginou, irmão, um anjo chegar diante de você e disser assim: você não vai provar a morte, eu vou te levar numa carruagem de fogo para o paraíso. Tem coisas lá no céu, irmão, reservado para mim e para você. Sabe como que você acessa esse céu? Sabe como que você acessa esse lugar? Sabe como que você acessa esse ambiente para ser usado pelo Senhor? Para que as obras de Deus façam através da tua vida? Jesus nos dá o segredo aqui. Ele diz para Mateus: venha comigo. E Mateus se levantou e foi com ele. Sabe o que é isso, irmão? É simples. Eu fico imaginando essa palavra, irmão, e ela é muito simples. Sabe por que é simples? Se eu te perguntar vamos dar um exemplo assim, se eu te perguntar se roubar é errado, o que se diz? É errado ou não é igreja? É errado.
Mas o ladrão que rouba não sabe que é errado. Então se chegar para ele e disser assim, Jesus, você desagrada a tua obra, cara. Jesus não quer que se roube, ele tem um reino preparado para você. Você pregou para ele. Você olhar para uma pessoa assim que está afligida, que está triste, você tem que olhar para ela e dizer, Jesus te ama, tem uma obra para realizar na sua vida. Irmão, você está falando do reino. Quando Jesus olhou para ele, olha a pregação de Jesus para Mateus, irmão. Venha comigo. Irmão, não existe mensagem mais simples do que essa. Sabe o que Jesus está falando com ele, meu irmão? Anda comigo. Anda comigo. Sabe o que Jesus está convidando o mundo a fazer? Andar com ele. Não é vir para a igreja, é andar com Jesus. Jesus está convidando as pessoas para andar com ele, irmão. E andar com ele não é vir para a igreja. Andar com ele não é vir no culto. Andar com ele é você só caminhar com ele. E quando você caminha com Jesus, umas coisas esquisitas começam a acontecer. Você começa a ouvir voz, irmão, de muitas águas. Você começa a ter uns sentimentos diferentes dentro do teu coração. Você começa, irmão, a ver coisas que você não via, porque você está andando com ele. E a pessoa de Jesus está moldando você, porque você está andando com ele. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas é fácil falar. É fácil falar porque o Senhor não é eu. Eu sou pecador, pastor. Eu sou uma pessoa que não me sinto nem digna de andar com Jesus. A palavra de Deus diz: Jesus saiu dali e no caminho encontrou um cobrador de impostos. Cobrador de impostos, irmão, era a pessoa que roubava do pobre para andar para o reino de Roma. E esse menino chamado Mateus, ele é da tribo de Israel. Ele é do povo de Israel. E ele negou ao povo por causa do dinheiro. Ele negou a sua fé em Deus. Ele negou a toda a sua família. Ele negou a Torá, as leis de Deus, por causa do dinheiro. Porque ele era de Israel, mas ele se tornou um cobrador de impostos. Por isso que depois ali no texto, Jesus vai estar comendo com eles, e os fariseus vão questionar ele, dizendo: Jesus, tu come com cobradores de impostos, tu come com publicanos, tu come com pessoas pecadoras. Por quê? Porque na visão das pessoas, aquele cobrador de impostos era indigno de andar com Jesus. Porque ele negou a sua fé. Ele negou o seu povo. Ele negou as leis de Deus. Mas o que Jesus viu naquele cara? Jesus viu um potencial nele. Sabe qual é o potencial que Jesus vê? Ele não vê o potencial da nossa beleza, ele não vê o potencial das nossas roupas, ele não vê o potencial que nós temos de conhecimento, ele não vê o potencial dizendo assim: meu Deus, eu vou chamar os melhores músicos para tocar na igreja, porque eles têm potencial. Vou chamar os homens mais eloquentes para pregar na igreja. Jesus não viu esse potencial em Mateus, ele olhou no coração dele. Porque na 1 Samuel nós entendemos que Deus não vê como o homem vê. E Isaías também profetiza dizendo: os meus caminhos não são os vossos caminhos. E Jesus andando no meio do caminho dele, a Bíblia diz, ele viu o cobrador de impostos. O apóstolo Paulo diz para a igreja dizendo assim: sabe por que Deus nos ama? Sabe como que Deus prova o seu amor por nós? Que nós, ainda sendo pecadores, ele nos amou e nos tirou das trevas para a sua luz. E o que Deus viu em nós? Deus viu um cobrador de imposto, que negou, que pecou,
que transgrediu, que fez coisa errada, que pisou no tomate. E ele viu. Ele viu Mateus, que se chama, a palavra Mateus significa presente de Deus. Só que quando nós abrimos a Bíblia no livro de Lucas capítulo 5, esse homem não é mais chamado de Mateus. Esse homem é chamado de Levi. E Jesus, irmão, ele tem um poder tão grande, desde a época de Abraão, ele tem uma instrução, ele tem um jeito de trabalhar tão poderoso. A Bíblia diz que quando ele chamou Abraão, ele disse: ei, Abraão, teu nome não será mais Abraão, será Abraão. E assim como de Sarai, não será mais Sarai, será Sara. Porque eu mudei vocês, agora vocês não podiam produzir um filho, agora vocês poderão. A Bíblia diz que ele se encontrou com Jacó no vale de Jaboque, e a Bíblia diz que ele olhou para Jacó, e ele disse: ei, você não vai mais chamar Jacó, enganador. Agora você vai ter o meu nome sobre você, eu vou te chamar de Israel, porque hoje eu mudo a tua sorte. Certa vez ele se encontra com um tal de Pedro, irmão, um homem turrão, um homem difícil de lidar, uma pessoa que era impossível. E ele olhou para Pedro e disse: ei, Pedro, você não vai se chamar Pedro agora, você vai se chamar Cefas. Quando ele se encontra, irmão, com Paulo, o nome de Paulo era o mesmo de Saul. Saulo. Ele diz: ei, Saulo, você não vai mais chamar Saulo, vai chamar Paulo a partir de agora. Porque Deus, quando se encontra com uma pessoa, e essa pessoa começa a andar com ele, toda aquela incapacidade que nós temos atrás de nós, o apóstolo Paulo diz muitos tempos depois de andar com Jesus: eu entendi da parte de Deus que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. A incapacidade que nós sentimos, irmão, de realizar as obras de Deus, ela vem de nós, mas debaixo da nossa natureza caída. É a natureza caída que se sente incapaz de realizar as obras de Deus. E o que Satanás quer que nós acreditemos? Que nós não temos unção, que nós não temos conhecimento, que nós somos incapazes, que nós somos pessoas que não sabemos tocar, que não sabemos cantar, que não sabemos ministrar alguma coisa da parte de Deus. É isso que o diabo quer que nós acreditemos. Mas Jesus olha para nós e diz assim: ei, cobrador de imposto, ei, pecador, ei, você que negou, eu vi você no meio do caminho, e eu chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu. Glória a Deus. Isaías profetizando: eu chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu, ó Israel. Eu te criei para um propósito. Eu te chamei para uma obra. Aí você pode olhar e dizer assim: mas tem tanta gente, Jesus, que tem tanta pessoa, Jesus, aí. Mas Jesus olhou para você. Jesus chamou você. E ele diz assim: e ele estava sentado no lugar onde cobrava os impostos. Lugar de comodismo. O ser humano, ele adora lugares onde estamos sentados, onde estamos confortáveis com as nossas riquezas. Sabe o que Jesus faz com o conforto? Ele sempre tem um jeitinho de deslocar o nosso conforto. Ele sempre tem um jeitinho, irmão, de renovar o nosso cansaço, de fazer nós ir dormir mais tarde e no outro dia a gente levantar mais revigorado que se a gente dormisse a noite toda. Porque sabe o que Deus quer fazer conosco, irmão? Ele quer que a gente prove das palavras proféticas que Ele lançou. Muitas vezes o Senhor vai fazer você ir dormir de madrugada e fazer você acordar cedo. E aí você vai dizer assim: Deus,
mas se eu acordar amanhã, nesse horário que o Senhor está pedindo para mim ir dormir, eu vou acordar cansado. E Deus vai te lembrar de um texto, irmão, no livro do profeta Isaías. Ele declara dizendo: eu renovo as suas forças como as forças das águias. Irmão, existem palavras, irmão, que nós temos que provar delas para elas serem reais, para elas serem verdadeiras na nossa vida. Sabe o que as águias fazem? Quando as águias vão ficando mais velhas, as suas unhas vão crescendo, elas vão crescendo, só que ela não cresce igual a nossa reta, ela vai encurvando. E quando a águia vai crescendo aquela unha, ela encurva tanto a unha dela, que a ponta da unha começa a machucar a pata da águia, e ela não consegue mais se agarrar nos galhos. As penas dela, irmão, começam a ficar ruins para voar. E o bico da águia começa a entortar e passar para a sua garganta. E se ela não fizer o processo de reconstruir, ela morre. Como que é esse processo, pastor? Ela sobe num monte mais alto. E lá ela pega as suas penas e começa a arrancar todas elas com o bico. E ela arranca as unhas dela com o seu bico. Ela arranca as unhas. E depois disso, ela começa a bater o bico dela contra a montanha, até ele rachar e quebrar. Então a águia, ela fica sem unhas, ela fica sem bico e ela fica sem penas. Mas o processo não termina aí. O processo é que o bico cresce de novo, as unhas crescem de novo. E quando aquela águia desce daquela montanha, ela desce, irmão, com a maior velocidade de todos os animais. Ela desce de bico sobre o mar e ela consegue pegar um peixe na profundidade. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Ele está mandando nós subir a montanha. E lá na montanha nós deixarmos todos os nossos pesares que estão dentro da nossa alma. E aí ele diz assim: eu renovo as suas forças como as forças das águias. Por quê? Porque na tua vida está tudo torto. As unhas estão começando a pegar porque você está cansado, você não está conseguindo mais se agarrar em nada. O bico seu está te matando na garganta. Suas penas já estão caindo e está na hora de você arrancar as penas. Só que para arrancar e fazer esse processo de renovo, você tem que subir no pico mais alto da montanha. E a palavra de Deus diz: então renova as suas forças como as forças das águias. Sabe o que Jesus estava falando para Mateus? Estava dizendo: Mateus, você é um cobrador de imposto, Mateus. Mas para você realizar a minha obra, sabe o que você tem que fazer? Você tem que sair do teu lugar de conforto e subir a montanha. Porque lá, Mateus, eu vou te ensinar que quando você tiver duas capas, você tem que dar uma. Mateus se assustar, dizendo: Senhor, eu sou um homem de grandes posses. Ele dizer: Mateus, mas você tem que dividir, porque o reino de Deus é isso. A verdadeira religião é cuidar do pobre, da viúva e do doente, cuidar do estrangeiro, cuidar do necessitado. Aí ele começa a instruir Mateus, dizendo: ei Mateus, quando você der um copo de água para uma pessoa pobre, deixa eu te falar uma coisa, você não está dando para ela, você está dando para mim. Quando você visitar um preso, ei Mateus, quando você visitar ele lá na cadeia, você não está visitando ele, você está visitando eu, porque eu estou junto com ele lá. Ei Mateus, quando você vê uma pessoa hospitalizada na UTI, e você for lá orar por ela e ela estiver em coma, e você pôr a mão sobre elas e profetizar, saiba que quem está deitado em coma não é ela, sou eu. E Mateus começa, irmão, a ver as pregações de Jesus. E Jesus começa a arrancar as penas dele, começa a arrancar o bico dele, começa a arrancar as unhas dele. Mas chega um dia que ele olha para Mateus e diz: Mateus, você não é mais presente de Deus. Agora você é um levita. Porque eu estou mudando o seu nome. E a partir de hoje o teu nome será Levi. Porque você está andando comigo. E
eu tenho uma obra para realizar através de você. Mateus olha para ele e diz: Senhor, mas que obra é essa? Pega uma caneta aí, Mateus. Porque tudo aquilo que você escrever aí nessas tabuinhas, tudo aquilo que você escrever nos papiros, daqui 2023 anos, estará um povo lá na Menorá que estará lendo o texto que você escreveu, porque eu tenho uma obra para realizar através da tua vida. Se Mateus não tivesse respondido o chamado de Jesus, nós não teríamos o evangelho dele aqui. Era uma obra simples, que ele fazia todo dia, ele escrevia todo dia. Mas quando você é chamado para andar com Jesus, toda a obra que você realiza é eterna. Porque você não está debaixo da carne, mais vivendo. Você está debaixo do Espírito. E o Espírito, tudo que o Espírito Santo faz é eterno. Produz coisas para o mundo espiritual. Sabe o que Mateus fez, irmão? Ele escreveu um evangelho que impactou já muita gente. Ele é um homem que já morreu. E ainda a sua obra continua ganhando almas para Jesus. Porque existem pessoas, irmão, que eles produzem coisas para o reino que são eternas, que nunca se apagarão. Sabe por que eles produzem essas coisas? Não por causa que eles têm um nome, não por causa que eles são pessoas ilustres, mas porque eles entenderam que de um cobrador de imposto, Jesus pode transformar num apóstolo dele. De um pecador, de um rejeitado pela sociedade, de um rejeitado pelos seus irmãos, ele pode transformar no ministro da sua palavra. Ele pode transformar, irmão, num grande homem de Deus. Por quê? Porque ele olhou para Jesus e disse: Jesus, eu estou confortável aqui, mas a oportunidade está batendo na minha porta e o Senhor está me chamando para essa obra. Sabe o que ele faz? Ele diz: eu vou sair do meu lugar do comodismo e eu vou subir a montanha para quebrar o meu bico, para arrancar as minhas penas, porque eu preciso renovar as minhas forças. E Mateus se levantou e foi com ele. Tira o nome de Mateus dali e coloca o seu nome. Jesus está olhando para você e dizendo: segue-me, porque eu tenho uma obra para realizar através da sua vida. E a obra que ele tem para realizar através da sua vida é uma obra de transformação para você que irá segui-lo e para as pessoas que ouvirão você e para as pessoas que terão contato com você. Porque a partir do momento que você, irmão, anda com ele, ele vai mudar o seu nome. Ele vai transformar o seu caráter. Você era uma pessoa ranzinza, e quando você começou a andar com Jesus, ele te fez a pessoa mais doce da terra. Você era a pessoa que se sentia mais pecador, o mais pecador do mundo, e quando você andou com ele, ele te santificou com o seu sangue. Você se sentia incapacitado para pregar. Jesus começou a te visitar e começou a te dar palavras. Você se sentia a pessoa que não sabia orar, que não sabia profetizar, e o Senhor foi te enchendo. E hoje, quando você vai falar de Jesus, eu quero falar aqui, irmão, de você. Quando você vai falar de Jesus, você se emociona e chora. Quando você começa a contar as coisas que Jesus fez na tua vida, sabe aquele choro, aquele aperto no peito que vem em você, aquela lágrima que escorre no teu olho? É porque você não está sozinho contando. A palavra de Deus diz no livro de João que quando Jesus ele está subindo para o caminho de Emaús, a palavra de Deus diz que ele está subindo. De repente ele encontrou dois camaradas no meio do caminho. E os camaradas olham para ele e dizem: ei, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Porque o Messias veio e tal. E a Bíblia diz que Jesus começou a falar com eles. E o coração deles queimava.
O coração deles queimava no caminho, irmão, porque iam ouvindo Jesus falar. Irmão, quando você começa a falar de Deus para alguém, quando você começa a falar desse Senhor para alguém, as lágrimas vêm nos seus olhos. Porque aquele que está ao teu lado, ele faz o coração queimar, por isso a angústia no peito dá um negócio. Muitas vezes você não consegue se controlar quando você começa a contar um testemunho que aconteceu na tua vida, uma experiência que você teve com Deus, e você se emociona por causa daquela experiência, porque aquela experiência é movida pelo mundo espiritual. Quando Jesus ele te chama para uma obra, sabe qual é a tua função somente? Nunca deixar ele ir para frente demais e nunca deixar ele ficar para trás. É andar junto com ele. Ele diz uma palavra para nós dizendo assim: ei, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque se nós permitirmos Jesus ficar para trás, nós tentarmos acelerar o processo, quando nós chegarmos lá na frente e ele estiver lá atrás, nós estaremos sozinhos. Sabe o que é isso? É você comprar uma coisa sem condição, porque você desejou. É você ter uma atitude antes de você ter um potencial. Então quando Jesus ele fica para trás e você age por impulso, ele ficou para trás. Ou muitas vezes o Senhor começa a pedir coisas para você, dizendo: ei, faz isso, faz aquilo, e nada daquilo que ele te pede você faz. Então você vai, Jesus está andando, irmão, e você vai ficando para trás. Por quê? Porque ele está dizendo: irmão, você tem que orar, você não ora. Irmão, você tem que andar na igreja, você tem que andar junto com os irmãos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você não faz nada, você está aqui num lugar cômodo. Eu só venho na igreja, eu só sento, eu só faço isso. E o Senhor dizendo: ei, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não é o pastor, não é o irmão, é Jesus impulsionando você, e você vai ficando para trás. Por quê? Porque Jesus está andando. Qual que é a função nossa? Nós andarmos junto com Ele. Tudo aquilo que Ele pede, nós fazemos. Tudo aquilo que Ele diz: ei, fica aí um pouquinho, nós ficamos. Porque nós não estamos importando, irmão, com as coisas, nós estamos se importando com Ele. Do quanto Ele tem se agradado conosco, do quanto Ele tem ficado feliz com nossa atitude, de quanto Ele tem se alegrado com a nossa vida, do quanto nós temos alegrado a Deus pelas nossas obras. Não basta, irmão, você ter tudo e você não ter Jesus nesse tudo que você tem. Porque se você não tiver Jesus, é como se você não tivesse nada. Aquilo que você tem vai ser insuficiente, irmão, porque somente com Jesus é completo. Mateus, quando olhou para Jesus, ele sabia quem ele era. Sabe por quê? Sabe por que Mateus sabia quem ele era? Porque ele ouviu as histórias. Eu quero te contar algumas coisas, irmão. Eu estava essa semana toda buscando, irmão, o Senhor. E um pastor eu ouvi contando um testemunho, e ele disse assim: em 1948, que logo tinha acabado a guerra da Alemanha, haviam alguns cristãos que estavam presos na Alemanha, em uma cidade, em uma cadeia, melhor dizendo. E esses irmãos que estavam ali eram 40 pessoas, 40 cristãos que estavam sendo perseguidos pelos alemães. E eles estavam presos lá. E este lugar, ele tinha um clima de menos 40 graus. Muito frio, muito gelo, nevando. E aquelas pessoas, elas ficavam quase nuas. Eles andavam de calção, descalço, sem camiseta. E a história deles conta que os soldados iriam matá-los todos. E eles colocaram eles enfileirados numa parede. E quando eles colocaram eles enfileirados naquela parede,
O coronel olhou para eles e disse assim: ei, eu não vou fuzilar vocês, isso seria muito fácil para vocês. Essa morte de vocês é muito fácil. Mas estão vendo aquele rio ali, mais à frente? Ele mandou os soldados acompanharem todos os 40 cristãos até o rio. Quando eles chegaram na borda do rio, eles falaram: agora vocês vão entrar. Menos 40 graus, irmãos. E eles disse para vocês: eu quero ver vocês agonizando dentro do rio por causa de Jesus. Mas aquele que negar Jesus aqui na fila, essa pessoa eu não vou permitir ela entrar no rio e ela será liberta. E quando ele fez ele liberou essa palavra, as pessoas começaram a cantar: glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E aqueles irmãos deram uma mão para o outro e falaram: vamos, porque esse lugar que nós estamos não é nosso, já tem uma glória preparada para nós lá no céu. E eles foram caminhando para o rio, e o primeiro entrou e começou a congelar as pernas. Ele não aguentou e disse: Jesus, recebe a minha alma. E ele foi para debaixo do rio, e um a um foram entrando dentro daquele rio. E no final da fila tinha um pastor. E esse pastor que estava ali, ele começou a gritar na fila: eu não quero morrer assim. Eu não quero morrer desse jeito. E aquele pastor começou a berrar ali, irmão. E quando ele começou a gritar, os soldados foram lá dizendo: o que está acontecendo? Ele falou: eu não quero morrer desse jeito. E o coronel falou: então saia da fila. Quando ele saiu da fila, irmão, Jesus abriu a visão dos soldados, a visão espiritual. E eles falam que eles não conseguiam olhar aqueles cristãos que estavam descendo o rio, porque brilhava demais. A luz que vinha daqueles 40 homens que estavam ali, ela brilhava demais. Diz que eles não conseguiam ver a luz porque era muito forte. Mas aquele pastor que saiu da fila, os soldados começaram a gritar em alemão um para o outro, dizendo: o que está saindo da cabeça dele? Olha lá, é uma coroa. E essa coroa ilumina demais, é muito brilho, é muita glória, que coisa linda isso. E o soldado dizia: mas essa glória que está ali, ela está saindo da cabeça dele. E diz que o rosto desse pastor começou a se transformar de luz em trevas, porque ele negou a Jesus. E a coroa da salvação começou a sair da cabeça desse pastor. E um dos soldados, vendo esta visão, ele se levantou, largou a sua arma e disse assim: eu creio nesse Deus. Se ele não tem coragem de morrer por ele, eu tenho. E o soldado assumiu o lugar daquele pastor e morreu naquele rio congelado. Quando eu escuto, irmão, essas experiências, eu quero falar para você que quem abriu a visão deles não foi o homem, foi Jesus. Quando nós estamos numa posição em Deus, quem realiza a obra não somos nós, quem realiza a obra é Ele. Quem abre a visão espiritual é Ele. Quem dá a experiência é Ele. Não basta você ter conhecimento sem poder de Deus, sem unção de Deus. E a unção de Deus e o poder de Deus é gerado somente com a intimidade com Ele. Intimidade não se compra, intimidade se conquista. Intimidade, irmão, é negar a nós mesmos, a nossa natureza, os nossos desejos, aquilo que te dá prazer, irmão. Pode não ser pecado muitas vezes, mas quando Jesus ele te pede aquilo que é difícil você obedecer, é isso que gera unção dentro de nós, é isso que gera experiência com Ele. Quando você escuta as pessoas que foram missionários, quando
você escuta os homens de Deus, e você começa, irmão, a dizer assim: meu Deus, como que pode ser operado dessa forma? Sabe por que Deus opera dessa forma? Porque eles estão andando com Jesus. Eles não estão sozinhos na obra, irmão. Eles estão andando com Jesus. O principal da obra de Deus não é o conhecimento, não é a sabedoria. O principal da obra é andar com Jesus. Quando você anda com Ele, tudo na tua vida vai conforme a obra de Deus. Tudo aquilo que der errado, você diz: é para a obra de Deus. Tudo aquilo que dá certo, você diz: é para a obra de Deus. E andar com Jesus é uma escolha. E a escolha de andar com Ele é pessoal. Ninguém pode decidir por você andar com Ele. Ninguém pode decidir pela tua vida andar com Jesus. Deus pode fazer uma bomba na tua vida. Deus pode te usar tremendamente para profetizar, irmão. Deus pode te dar interpretação de línguas, e no meio do culto aqui você sair interpretando a língua estranha de todo mundo. Deus pode te dar o dom de profeta, Deus pode te dar o dom de apóstolo, Deus pode te dar dons. Deus pode liberar uma glória sobre a tua vida que jamais vista. Deus tem reservado para nós uma obra, irmão. E essa obra, para ser realizada, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da intimidade com Jesus no secreto. Nós precisamos chorar, irmão, na presença de Deus, ansiando para que Ele venha, ansiando para que o Senhor nos toque uma vez mais. Ansiando, irmão, que quando a gente anseia pela presença de Deus, Ele vem. Um dos pastores aqui da cidade de Goiapoava estava na África pregando. Pastor muito conhecido, de uma grande igreja. E o dia que ele contou isso, eu estava dentro do culto. E ele disse que ele estava lá naquela cidade orando, com 30 dias de jejum. E ele estava dentro do quarto orando. E de repente ele viu a cômoda do quarto dele se mover e bater na parede. Ele viu como se fosse um risco no chão, como se fosse um fio elétrico que pegou fogo. Ele viu um risco no chão, e quando deu aquele risco no chão, ele viu a cômoda bater na parede. Ele se levantou assustado e disse: Deus, me permita ter uma visão espiritual como servo de Eliseu. E Deus abriu a visão dele. Ele falou que ele viu um anjo no teto dele e um demônio abaixo do anjo, e eles estavam guerreando dentro do quarto dele. Ele mostrou a foto do risco do chão, e tinha uma marca como que de fogo, irmão, no chão. E ele olhou para nós e disse assim: as experiências espirituais, irmão, de anjos e demônios batalhando, nunca vão sair de dentro de você. Porque quem teve a experiência foi você. Quem viu o anjo foi você. Quem vai ver o demônio vai ser você. Essa experiência nunca sairá de dentro de você. Ela não é conhecimento, ela não é uma teoria, ela é uma experiência viva e real. O mundo espiritual, irmão, quando ele entra na nossa vida, é sobrenatural. Esta semana eu olhei para o que o Marcelo disse: vocês precisam ter uma experiência. E eu quero que vocês levem a cesta básica da igreja para uma pessoa. Ele olhou para mim e ainda disse assim: mas para quem que a gente vai dar? Eu falei: vamos orar, porque Deus vai mostrar. Na segunda-feira o Marco mandou mensagem para nós. Ele falou assim: achei um cara para nós darmos a cesta. E eu achei muito legal o que o Marcelo falou. Eles foram lá, deixaram a cesta, e quando eles estavam saindo, parece que eles tinham concluído a obra, estavam satisfeitos, fizeram a obra de Jesus. Mas eu tinha falado para eles que eles teriam uma experiência. E um garotinho chegou para eles e pediu, e disse assim: ei moço, aquela caixa que está dentro do teu carro ali,
também uma cesta? Ele falou, não, ali é coisa do trabalho. Ele disse, pensei que era uma cesta para nós também, porque nós precisamos. Eles saíram quebrados daquele lugar porque eles não tinham outra cesta. Porque o mundo espiritual, irmão, ele nunca trabalha sem nos ensinar algo, sem quebrantar o nosso coração e dizer assim, cara, existe muita gente que precisa. Sem nos ensinar dizendo, existe muita pessoa que precisa ouvir de Jesus. Muitas vezes você vai chegar para alguém, olhar e falar de Jesus para ela, ela não vai te dar bola. Você vai chegar para outra pessoa, ela não vai te dar bola. Mas um dia você vai chegar para alguém e a pessoa vai ficar assim, fala mais, porque eu estou gostando da conversa. Nunca ouvi ninguém falar de Jesus como você. Aí você vai chegar para outra e vai orar por ela e algo vai ser respondido naquela oração. Por quê? Porque você está andando com Jesus. E Jesus diz uma palavra sobre nós: não lancem pérolas aos porcos. Não pregue para quem não quer ouvir Jesus. Não fale do amor dele para quem não quer receber. Só ore por essa pessoa. Mas não fique desperdiçando o Evangelho, porque o Evangelho é a coisa mais valiosa que nós temos. Paulo diz: os judeus procuram coisas, os gregos procuram sabedoria, mas o Evangelho é poder de Deus. E aquele que acredita no Evangelho é transformado. A família é transformada. O pastor foi, irmão, estava orando e Deus falou para ele assim: eu quero que você pegue tudo as tuas coisas. Pega a Bíblia, pega a terno. Eu quero que você vá dentro da boate da tua cidade. O irmão falou: eu repreendo essa voz porque eu vou ir num lugar de prostituição. E Deus falou para ele: eu quero que você vá dentro da boate da tua cidade. E ele ficou encasquetado, foi falar com o pastor disse: misericórdia, irmão, se algum irmão ver você lá, vai dar um rebuliço, porque você prega agora, você é um homem de Deus, usado. Se alguém ver você entrando dentro desse lugar, vai dar ruim, vai dizer que você está indo lá aceitar os serviços. Ele falou: pastor, mas Deus falou. Ele falou: Deus não falou nada, pastor. E ele voltou para casa triste, irmão, porque o pastor não apoiou a ideia. Mas a mãe dele estava orando e disse assim: eu recebi uma palavra de Deus. Hoje, 4 horas da tarde, vai ter um jogo do Brasil. E todos os crentes vão estar dentro do quarto com os guarda-roupa abertos, porque crente naquela época não tinha televisão. Vai estar tudo com os guarda-roupa abertos e não vai ter crente na estrada, na rua. Vão estar tudo assistindo o jogo do Brasil. E aí você pega esse horário e vai lá. Falou: boa ideia, mãe, você é de Deus. 4 horas da tarde, pegou a Bíblia, terno, tudo. Chegou lá, bateu na porta. A mulher abriu e falou: você por aqui? Você não mudou de vida? Você não foi transformado? Você não é pregador agora? Ele falou: mas é por isso mesmo que eu vim aqui. Ela olhou para ele: mas como assim? Ele falou: Deus me mandou aqui para pregar para vocês. Mas dentro de uma boate. Ele falou: dentro da boate. Porque Jesus veio para os pecadores. E ele entrou dentro daquele lugar e olhou e disse para ela assim: chama todas elas. E se tiver acompanhando, chama junto. Sentaram ali e ele começou a ministrar a palavra dentro da boate. E ele começou a falar, irmão, de pessoas pecadoras que foram salvas por Jesus. Ele começou a contar, irmão, de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas, e foram libertas, foram saradas, e que Jesus olhava para elas e disse assim: vá e não peques mais. E a dona daquele lugar olhou para ele assim e falou para ele: eu fui estuprada com 13 anos pelo meu tio. E o meu tio que me estuprou, eu cheguei para minha mãe e contei a história para ele. E a minha mãe não acreditou. Me expulsou de casa e ficou a favor do meu tio. E a partir daquele dia eu comecei a usar drogas e me prostituir. Esse Jesus que você está pregando aí pode transformar a minha vida? Ele olhou para ela e disse: e ele veio para você. Ele morreu naquela cruz pelo teu pecado. E aquela mulher começou a chorar e disse: então eu aceito esse Jesus na minha vida. Irmão, ela começou a frequentar a igreja. Só que ela não vinha com o
Mas à medida que ela começou a ir para a igreja, ela começou a ser transformada. E num determinado culto, ela foi batizada com o Espírito Santo, fechou a casa. E ela olhava para ele e disse assim: eu sinto uma alegria muito grande que eu nunca senti no meu coração. Mas o meu namorado está preso na cadeia. Será que Jesus pode alcançá-lo? E ele foi fazer uma visita e começaram um trabalho dentro da cadeia. E quando ele começou esse trabalho dentro da cadeia, esse homem que estava preso lá era um guitarrista. E ele olhou para esse homem e disse: você é o namorado dela? Ele falou: sim, sou eu. Mas é o seguinte, pastor, eu sou do crime, mas eu tenho crises renais muito fortes. Se o teu Jesus me curar, a partir de hoje eu viro crente. Mas se ele não me curar, eu não quero ouvir mais acerca dele. E eles oraram por ele e foram embora, irmão. Na outra semana o rapaz estava lá, social, camisa, Bíblia embaixo do braço, com uma guitarra, com um violão na mão. O pastor falou: o que aconteceu, irmão? Ele falou: na terça-feira, vocês vieram no sábado, na terça-feira eu fui urinar. E eu joguei todas as pedras sem doer. E Jesus me curou, pastor, porque eu senti meus rins queimarem. E a partir de hoje eu sou crente. Só que eu não sou qualquer um, eu quero ser crente, pastor. Quero orar, quero jejuar. E a partir daquele dia aquele homem se converteu. Alguns meses depois ele foi solto. E eles se reconciliaram, casaram, e Deus restituiu o casamento. Foi fechada uma boate, irmão, porque uma pessoa ouviu o Espírito Santo ministrar dela, dizendo: vai lá. Um preso foi curado e se tornou testemunho dentro da cadeia, porque uma pessoa ouviu o Espírito Santo dizer: vai lá. As pessoas não são transformadas, irmãos, por palavras de conhecimento. As pessoas são transformadas por causa da revelação do céu. Nós precisamos da revelação do céu. Nós precisamos que Jesus ande conosco, irmão, para que os sinais comecem a nos seguir aonde nós formos. Nós precisamos resgatar esse evangelho, irmão, da revelação de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida de novo. Porque Deus te chamou para uma obra e Ele tem uma obra para realizar através da sua vida. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer salvar as pessoas da tua casa. E Ele tem uma obra para realizar. Mas nós, irmãos, estamos nos sentindo incapacitados, dizendo: eu me sinto incapacitado por causa do pecado, eu me sinto incapacitado porque eu não conheço a Bíblia, eu me sinto incapacitado. Aí Paulo responde dizendo: mas o poder dele se aperfeiçoa naquilo que você se sente incapacitado. Porque quando Ele chama, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. E quando Ele respalda, Ele envia. E quando Ele te envia com o poder de Deus. Você precisa andar com Jesus durante o dia. E ver o que Jesus pode fazer através de você. Através de um Jesus te ama que saia do teu lábio, a pessoa escorrer lágrimas e dizer para você: eu precisava ouvir isso hoje. Você olhar para alguém e dizer assim: eu oro por você lá na igreja. E a pessoa olhar e dizer assim: eu preciso da tua oração porque eu estou passando a pior fase da minha vida. Você abrir a Bíblia em algum versículo, irmão, qualquer um, Salmo 23, e falar: deixa eu ler esse salmo para você. E aí você olha para ele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a pessoa olhar para você: eu tenho tanta necessidade na minha vida, mas esse salmo me consolou. Quem não sabe o salmo, irmão? Quem não sabe uma oração? Quem não sabe liberar um testemunho? Todo mundo sabe.
Mas nós precisamos que essas palavras, que esses testemunhos sejam contados junto com Ele. Jesus tem que estar do teu lado. Jesus tem que estar junto. Porque se Ele não estiver junto, serão palavras lançadas ao vento. Mas quando Ele está junto, Ele transforma. Quando Ele está junto, Ele cura. Quando Ele está junto, Ele liberta. E é isso que Ele quer fazer através de você. Porque Ele te chamou. E Ele disse: segue-me. Porque eu tenho uma obra para realizar através da sua vida. Você que se sente pecador, você que se sente incapacitado, Ele chamou você. Sabe por quê? Sabe por que Ele te chamou? Porque se você fosse capacitado para fazer as coisas, Ele não seria glorificado. As pessoas olhariam e falariam para você: ele foi chamado porque ele é músico, ele foi chamado porque ele é orador. Aí Jesus nos chamou e disse assim: eu chamo os que não são para serem, porque eu sou o Deus que confunde as coisas. Eu chamei quem não sabe pregar. Eu chamei quem não sabe cantar para cantar. E quando a pessoa canta, o céu se abre. Quando a pessoa prega, o céu se abre. Por quê, irmão? Porque nós se sentimos incapacitados. Porque nós não se sentimos na posição legal de estar aqui. Mas por causa dele, por causa da unção dele, por causa da presença dele e aquilo que ele faz através de nós, tem sido transformado as vidas que nós temos falado no nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria que dentro dessa palavra você se encontrasse no meio dela. Você que precisa de força nessa noite. O Senhor está renovando a tua vida como uma águia. Você que precisa de um conforto nessa noite. O Senhor te conforta na tua incapacidade, nas coisas que você se acha incapaz de fazer. Ele quer liberar a presença dele sobre essas coisas que você se sente incapaz, sobre essas coisas que você não consegue se libertar. O Senhor quer te usar mesmo assim. Ele quer realizar e mostrar que Ele é quem faz, é Ele quem transforma, mas você não pode parar de caminhar. Ele está andando e cada passo que Ele dá, você tem que dar um. Cada lugar que Ele olha, você tem que olhar. Cada lugar que Ele toca, você tem que tocar, irmão. Você não pode andar sem Ele. Você tem que andar junto dEle. Porque sem Ele você não pode fazer nada. E a única coisa que Ele diz para você nessa noite é: segue-me. Sai do teu lugar de conforto, desse lugar onde você se acha incapaz, porque Ele quer dar experiência para as pessoas através da sua vida. Ele quer tocar famílias através da sua vida. Ele quer tocar as casas dos teus irmãos, das tuas irmãs. Ele quer tocar casamentos. Ele quer tocar através de você. Aleluia. Ele quer que você chegue no ambiente através de você ganhar almas, você levar a pessoa a andar com Jesus. Ele quer fazer através de você. Você que se sente pecador, você que se sente cobrador de imposto, você que negou a Ele tantas vezes, Ele olha para você ainda, Pedro, e diz assim: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Você me negou essa semana, você me negou esses dias, com as tuas atitudes, com as tuas palavras, mas Ele está olhando para você nessa noite dizendo: tu me amas? E você vai olhar todo pecador para Ele e dizer: Deus, eu te amo ainda. E Ele vai te olhar: então apacenta aqueles que eu tenho te dado, as pessoas do teu dia a dia que eu tenho te dado, as pessoas que irão se deparar com você, cuida delas, porque eu tenho dado elas para você. E cuida delas, abençoa elas, ora por elas, libera uma palavra para elas, porque eu tenho dado elas para vocês.
Tu me amas, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Você tem contato com pessoas que não são crentes. Você tem contato com pessoas que não andam com Jesus. Você tem conversado com pessoas que precisam de palavras dele. Jesus está falando com você, dizendo: eu vou começar a dar palavras, porque você vai começar a andar comigo. E quando você falar o que eu mandar você falar, vai queimar no coração dessas pessoas. Porque o Evangelho é poder de Deus. Você vai começar a libertar os demônios dessas pessoas. Você vai tirar os espíritos de engano. Você vai tirar toda a entidade que houver nessa vida, nessa casa, por causa da tua oração. Porque você vai estar andando comigo. Você vai começar a ter presença do reino sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque você vai estar andando com Jesus. Queria que você colocasse a mão no teu coração e queria que você se perguntasse nessa noite: eu tenho andado com Ele aqui dentro do meu coração, aqui dentro do meu peito? Eu tenho andado com Jesus? Espírito Santo, convence do pecado nesse momento. Convence aquele Deus que não tem andado com o Senhor. Convence, Espírito de Deus. Toca esse coração. Quebranta ele, Jesus. Convence ele, Senhor. Convence ele, Deus. Nós não podemos ser convencidos, Deus, sermos egocêntricos nesse momento. Nós temos que ser humildes e reconhecer que tem áreas na nossa vida que não tem andado com o Senhor. Tem lugares que o Senhor tem mandado nós irmos que nós não temos ido. Tem lugares que o Senhor tem pedido para nós falarmos o Senhor e nós não temos falado. Pai, convence agora todo aquele que te negou, Senhor. Aquele que tem te negado com as atitudes, Senhor. Aquele que tem te negado, Senhor Deus, com palavras. Convence, Espírito Santo, do pecado. Eles precisam, Senhor, da tua presença, mas o Senhor não desce enquanto não é quebrado o pecado, Deus. Que haja um convencimento, Jesus, agora, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus. Flui, Senhor, um quebrantamento neste lugar, Senhor. Segue-me, Jesus tem dito para você. Segue-me, 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 Mateus. Segue-me, Levi, para a obra que eu tenho através da tua vida. Segue-me. Anda comigo, Levi. Anda comigo no trabalho, Levi. Anda comigo, anda agarrado comigo. Anda comigo na casa, Levi. Anda comigo no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala. Anda comigo. Anda comigo em ambientes, Levi. Anda comigo nesses lugares, Levi. Anda agarrado comigo. Anda dizendo: eu sou de Jesus. Anda dizendo: Jesus te ama. Anda dizendo, irmão, porque eu quero andar com você. Espírito Santo, que nessa noite haja um concerto com a águia. Que haja um renovo na nossa fé, Jesus, no nosso chamado, no propósito que o Senhor tenha cada vida que está dentro deste lugar, em nome de Jesus, que haja um renovo, Deus. Segue-me, anda comigo, vive comigo, é o melhor lugar para você. Não existe melhor lugar para você do que a minha presença. Na minha presença eu te escondo. Na minha presença eu cuido. Na minha presença eu não te abandono. A minha presença traz conforto. A minha presença traz alegria. A minha presença
A minha presença te sustenta. A minha presença, você precisa só da minha presença. Você não precisa de mais nada. Você só precisa da minha presença. Aleluia, Deus. Receba a presença de Deus sobre a tua vida. Recebe sobre a presença de Deus. Que flua através de você a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Faz fluir, Senhor. Faz fluir sobre toda a mágoa. Faz fluir, Senhor. Faz fluir, Espírito Santo, de novo. Aleluia, Deus. Coloca Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a presença do Senhor, ela toque a sua mente, ela toque o seu corpo agora. Revigore, Senhor, esse corpo, dá energia de novo. Aleluia, Deus. Restaura, Senhor, agora, em nome de Jesus. Todo cansaço vai embora, Deus. Renova, Senhor. Tira toda a dor, Deus, desse corpo aí, em nome de Jesus, através da tua presença, Deus. Onde estiver doendo no teu corpo, irmão, coloca a tua mão e diga que a presença de Deus flua. Que a presença de Deus flua, Deus, no meio dessa doença, no meio dessa dor, Deus. Na tua presença a cura, na tua presença a libertação, na tua presença, Deus, faz queimar, Jesus. Restaura, Senhor, a saúde em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que a presença de Deus flua nas tuas finanças. Que a presença de Deus flua na tua casa, no teu casamento. Em nome de Jesus. Sobre os teus filhos. A presença de Jesus, irmão. Anda com Ele. Ele fará grandes coisas no nosso meio. Amém e amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmão. Amanhã temos oração das mulheres aqui às 7h30. Mas que a presença de Deus, irmão, ela flua no nosso meio. Que a presença de Deus seja o nosso alvo nesta igreja. A presença de Deus seja o nosso alvo na nossa vida em particular. Glória a Deus. Domingo temos o culto da família, irmão. Na segunda-feira a célula da casa do Kevin. Eu quero, irmão, que nesta semana você esteja orando pela vida do André, pela vida de todas as pessoas, irmão, que saíram dessa casa, pela vida de todas as pessoas, irmão, que se desviaram do caminho do Senhor. Ore, irmão. Ore por aqueles doentes, ore por pessoas que têm estado enfermas, debaixo de opressão. Ore, se derrame. Talvez essas pessoas não conhecem Jesus ainda, mas através do teu choro, através do teu clamor, essas pessoas podem ser alcançadas. Chore por almas. Chore pela tua família. Chore pela tua mãe, pelo teu pai. Chore pelos teus irmãos que não conhecem ao Senhor. Chore por eles. O choro do Espírito Santo, e Deus irá alcançá-los, irmão. Deus irá alcançá-los por causa da tua oração. Ore, irmão. Prove da oração e aquilo que Deus pode operar através dela. Se derreta na presença de Deus em oração, dizendo: salva, Senhor, salva a minha família, salva a minha casa, salva os meus filhos, Deus, em nome de Jesus. Irmão, se derrame em oração. Orar ao Senhor é as primícias da igreja. Se derrame em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar este momento, mas que a tua presença permaneça conosco. Que o Senhor ande, Senhor, aonde nós formos. Que o Senhor esteja junto conosco naquilo que nós realizarmos. E que em nome de Jesus, Pai, nesta noite, o Senhor tenha ministrado no nosso coração. O Senhor tenha falado conosco, Pai. E em nome de Jesus, que a gente se sinta capacitado, não por causa daquilo que nós temos, não por causa daquilo que nós somos, ou por causa daquilo que nós adquirimos, mas por causa do Senhor.
Que a gente seja capacitado no ministério, que a gente seja capacitado, Deus, em todas as áreas que a gente tem se sentido insuficiente, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão assim, irmão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Que Deus abençoe a sua restante semana e a sua vida. Domingos estamos aqui. Quem quiser ofertar, Deus está lá atrás. Fique à vontade em nome de Jesus.